Trabalhando com famílias e casais por mais de uma década e oferecendo uma forma mais simples, mas mais ampla de olhar a vida, o mundo e as relações, eu divido com vocês essa experiência aqui no programa Nova Perspectiva. Eu sou Dani Bastos. Bem-vindos ao Nova Perspectiva. Hoje a gente vai falar sobre casamento e divórcio. Por quê? Porque a gente tem visto que muitas pessoas entram num relacionamento com expectativas muito românticas, mas muito irreais do que é o dia a dia de uma vida a dois. O que é o dia a dia de uma vida a dois? Não é só flores e só pétalas de rosas e velas e etc. Nós somos muito reais, nós somos humanos. Nossa carne adoece, nosso temperamento se irrita, nossas manias irritam um ao outro. A gente não sabe conviver e muitas vezes a gente não quer lidar com determinadas coisas que a gente preferiu jogar para baixo do tapete. Muitos casais começam a namorar e eles mostram o melhor de si mesmo. É como se eles fizessem um Photoshop da sua personalidade, do que eles são e do que eles querem ser. O outro fica com a sua melhor versão, mas essa não é você todo o tempo. Isso resiste à prova da realidade? A fachada, ela dura pouco tempo na vida real. Esse conto de fadas fictício, ele não resiste à prova do tempo e às vicissitudes do dia a dia de uma vida de casal. Precisa ser adulto para casar. Menino e menina não casa, quem casa é homem e mulher. A gente precisa começar a observar o que é que está faltando. A gente está se relacionando e a gente está querendo que o relacionamento encaixe no nosso tempo. A gente namora já pensando no casamento. A gente não está analisando se é aquela pessoa que a gente quer passar o resto da nossa vida. A gente quer saber se o tempo que a gente está querendo casar, se o nosso relógio biológico, se aquilo está encaixado no plano que a gente tem. E relacionamento não necessariamente obedece essa ordem cronológica que a gente deseja que ele obedeça. As coisas não necessariamente vêm no nosso tempo. Então, a gente precisa observar quem é esse outro com quem a gente se relaciona e principalmente quem a gente é com esse outro. Esse relacionamento te cabe inteira? Esse relacionamento te cabe como você realmente é? Ou é baseado numa falsa proposta de algo muito perfeito e muito idealizado, mas que em nada corresponde com a realidade? Eu percebo hoje que as pessoas casam e se sentem muito desapontadas, porque elas imaginaram uma vida de faz de contas. Elas imaginaram que era mais fácil. Eu atendo casais do mundo inteiro e é uma das coisas que eu mais ouço, eu não sabia que era tão difícil. Eu pergunto, jura? Porque eu nunca ouvi dizer que casamento era fácil. Quando que começou essa onda de que conviver é a coisa mais fácil do mundo? Não é. As pessoas são muito diferentes, elas têm desejos diferentes e esses desejos, inclusive, mudam ao longo da vida. A gente também muda de ideia. O desejo é aquilo tudo que te escapa. Então, um combinado muitas vezes não dá para ser cumprido porque as pessoas mudaram. Elas cresceram para lados diferentes. Não é só o amor que basta. É claro que o amor é fundamental. Deveria ser o motivo por qual qualquer casal se une, em primeiro lugar. Mas ele não é o suficiente. Porque o relacionamento é feito de convivência, é feito de tomadas de decisões. A gente tem que fazer perguntas. Eu vi um casal recentemente que se separou depois de 12 anos e eles já entraram no relacionamento com mais de 40. Ou seja, agora eles têm uns 50 e poucos e acabaram de se separar. Eles se conhecem há muitos anos, eram amigos muito antes de virarem um casal. E eu achei muito interessante uma frase dela que ela falou assim: nós não perguntamos questões fundamentais, como valores e expectativas em relação a questões importantes da vida. Então, eles se conheciam muito, eles se conheciam há muito tempo, eles se gostavam bastante, mas isso não foi o suficiente. Quando veio a prova da pandemia, cada um tinha uma posição diferente. Agora a gente se depara com questões que a gente nunca pensou
nisso. Tem pessoas que estão contra a ciência, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra a vacina, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são homofóbicas, tem pessoas que não são. Então, essas questões estão vindo, parece que bater na nossa cara para nos confrontar, trazendo um grandíssimo espelho para saber quem a gente é, que banda que a gente toca, o que a gente acredita. E se isso dá para ser, a gente consegue ser quem a gente realmente é dentro de um casal. O casal é uma entidade formada de duas pessoas. E geralmente essas duas pessoas têm que ter acordos que funcionem para todo mundo, acordos que sejam cumpridos com consistência, com paciência e com muita negociação. Um casamento não se faz de imposições e ultimatos. O casamento se faz no diálogo e na compreensão, no desejo genuíno de querer ser feliz e fazer o outro feliz, no desejo genuíno de ser quem você é, ser autêntico e preservar a relação a qualquer custo. Quando eu falo a qualquer custo, é o respeito da relação, a identidade da relação, não necessariamente o casamento. A relação, ela permanece mesmo quando o casal decide se separar, porque esse amor, ele muda de forma, às vezes se transforma até em raiva, em ódio, mas ele não deixa de existir em algum lugar. Um dia a pessoa que pertenceu, ela continua pertencendo, de uma forma diferente, mas ela não pode ser excluída. Então, pensa bem, muitas vezes a gente pergunta, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Nossa, mas a gente não tem nada a ver. Eu me apaixonei por uma ilusão. Às vezes não é isso. Às vezes você se apaixonou pela sua projeção, por aquilo que você gostaria que fosse, e você nunca enxergou a pessoa como ela realmente era. Você a viu como um projeto, que pudesse fazer umas mudanças, umas reformas aqui e ali, mas não como essa pessoa realmente era. É muito difícil uma pessoa conseguir esconder quem ela é por muito tempo. Maya Angelou tinha uma frase que era: quando alguém se mostrar a você pela primeira vez, acredite nela. Porque uma hora escapa. Uma hora é um comentário que a pessoa faz, é uma coisa que ela não consegue disfarçar, é uma cara torta que ela faz e você percebe. A gente saca. E se não saca, tem que ficar esperta, porque a vida não é para dar mole. Não dá, né? Não dá. A gente não tem tempo para brincar. Um casamento, um relacionamento é uma coisa, é um investimento. É um investimento com retorno, que não é garantido. E é um retorno a longo prazo. Mas assim, o dia a dia tem que ser bom. A semeadura junto tem que ser gostosa. Você plantar, você adubar aquele terreno, é como uma sociedade. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta pensar, eu amo por mim e por ele, eu amo por mim e por ela. Eu faço 80%, só preciso de 20%. Ninguém precisa só de 20%. Encontra ele ou ela na metade do caminho. Deixa ele fazer a outra parte. Você faça a sua parte certa. Nunca faz a sua parte a parte do outro, porque isso nunca funciona. O relacionamento entra em desequilíbrio. A maior causa de divórcio é o desequilíbrio nas relações. É a falta de admiração que um tem quando ele tem que fazer mais do que o outro, porque isso mostra que um está mais comprometido do que o outro, que um está mais disposto a fazer sacrifícios pelo relacionamento do que o outro. E relacionamento, como eu falei, é coisa de adulto, é coisa de gente grande. A gente precisa estar disposto a negociar, a gente precisa estar disposto a abrir mão de determinadas coisas em função do casal. Tem coisas que são boas para mim, tem coisas que são melhor para mim, mas tem coisas que são bem melhor para o casal. Então tem hora que a gente está em primeiro lugar, tem hora que não. Sabe como é que a gente descobre o que a gente negocia e o que a gente não negocia? A negociação, a medida da negociação é o ressentimento. Você só pode ceder até o ponto em que você não vai ressentir o outro. Se você for ressentir, é melhor não fazer. Então, se você quer fazer uma coisa, a outra pessoa quer fazer outra coisa e vocês divergem quanto a isso, e você cede para depois se vingar ou para ter um trunfo na manga, esse relacionamento não vai funcionar. Porque ele vai ser toma lá da cá. Ele vai ser eu tiro daqui, você tira dali. Vai ser um relacionamento sempre fraco. Vai ser um banco que, em vez de qualquer pessoa fazer depósito, ela só faz saque.
uma hora não tem mais dinheiro. Então, um relacionamento é uma conta conjunta, onde todo mundo tem que depositar um pouquinho para ir juntando aquilo e aquilo acumular. Tudo é importante ser conversado antes do relacionamento, antes do casamento. É muito importante conversar. É muito importante fazer as perguntas corretas. É muito importante saber o que a pessoa quer. Se a pessoa quer filhos, se a pessoa não quer filhos. Se o filho crescesse e fosse gay, o que seria? Se o filho nascesse com problema, como seria? Você precisa saber o que a outra pessoa pensa. Você precisa contar com uma pessoa madura que vai estar do seu lado quando a vida te oferece uma bola curva, como as coisas saem do planejado, quando aquilo que vocês esperaram muito e trabalharam muito não der certo. Porque fazer a vida na parte boa, na parte gostosa, do que é legalzinho, é ótimo, maravilhoso, isso todo mundo sabe fazer. Agora, quem é que vai estar do seu lado quando o piano estiver bem pesado para carregar? Quando a saúde não estiver em cima, quando a gente não tiver o mesmo gás, não tiver a mesma energia, quando os problemas vierem, quando vier desemprego, quando vier luto. A vida de gente grande, ela passa por percalços. E esses percalços são muito mais leves se divididos entre dois adultos. Dois adultos que possam se apoiar, dois adultos que possam encorajar um ao outro e que também possam ser fonte de honestidade, fonte de troca verdadeira e honesta. Não brinque com os relacionamentos e com a verdade nos relacionamentos. Tem aquela frase do Cazuza, mentiras sinceras me interessam? Não no relacionamento. É melhor você ter a honestidade da pessoa, saber exatamente o que ela pensa e você também agir com toda coerência, com toda exatidão e ser realmente transparente, porque aí você não tem surpresas. Eu vejo muitos casais decepcionados porque viram um lado do parceiro que eles não conheciam. Como assim não conheciam? Casou então por quê? Você não casa com quem você não conhece. Você não aprende quem a pessoa é durante o casamento. Você aprende quem a pessoa é antes do casamento. Você tem que saber com quem você está se relacionando. Então, assim, você se apaixona e você descobre quem é a pessoa, quais são os defeitos dessa pessoa e como ela é no dia a dia. Depois você se casa. Não é você se casa e vai aprender quem é a pessoa no dia a dia. Aí o compromisso já está feito, né? E desfazer esse compromisso é muito custoso. Emocionalmente, financeiramente, de várias formas é muito custoso. Então, pensa antes, começa a conversar, tenha intimidade com seu parceiro, faça perguntas difíceis, tenha maturidade para ouvir respostas honestas, pergunte aquilo que você realmente precisa saber. Não se faça de boba. Eu vejo muita gente fazendo o jogo do contente e fingindo que não está vendo coisas que são super graves, porque elas estão pensando muito no casamento, porque elas estão pensando muito no resultado que aquilo vai dar, no resultado projetado, imaginário. O real é muito diferente. E quando a gente sente dor, é na nossa carne, é no nosso psicológico, é no nosso emocional, é na nossa alma. Quando dói, dói de verdade. Não adianta fazer, não, era de mentirinha. Não é. Quando dói, dói na carne. Então, toma cuidado, tenha carinho com o seu coração, tenha carinho com a outra pessoa, seja verdadeiro, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida. Seja honesto, seja autêntico, seja verdadeiro, seja você mesmo e vê se isso é o suficiente. Se for o suficiente, você está num bom começo. Espero que você tenha gostado. Te encontro aqui no próximo Nova Perspectiva.